Abra comigo então, Efésios capítulo 6, verso 10. A gente vem falando do tempo de preparação começar no nosso tempo de busca. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus nos fortalece. O nosso relacionamento com Deus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente viver nesse fruto do Espírito, da alegria, isso nos fortalece a nossa jornada com Deus. Nossa, para meditar nisso. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor em mim é a minha força. Uau! Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Lucas capítulo 4. Abra lá comigo também. Lucas capítulo 4. Você lembra que Jesus tinha acabado de ser batizado, e no seu batismo ouve-se uma voz, vê-se a expressão corpórea do Espírito Santo através de uma pomba, e ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Olha esse relacionamento com Deus que a gente tem, que nos faz enfrentar as situações todos os dias, gente. Jesus diz aí em Lucas capítulo 4 que Jesus, cheio do Espírito Santo. Você já pegou aquela palavrinha que Deus te disse no início do teu dia? E aquilo ali foi uma motivação tão grande, que você foi meditando naquilo, te carregou durante um dia difícil. Quantos aí já experimentaram isso? Uma palavra de Deus, gente, uma palavra de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu creio que essa voz que Jesus ouviu sustentou ele 40 dias no deserto. Porque quando ele chegou para ser tentado por Satanás, a primeira coisa que Satanás fez foi excluir uma palavrinha importantíssima. Ele não chegou e falou assim: você não é filho de Deus. Não, Jesus, tá beleza. Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Mas o que Jesus tinha ouvido lá no batismo? Esse é o meu filho amado. Imagina ele meditando naquele tempo de deserto. Gente, eu e você precisamos do Espírito Santo, para o Espírito Santo revelar todos os dias que eu e você somos amados por Deus. Todos os dias. Não dá mais para a gente depender do de ontem, do maná de ontem. Tem que ser revelação fresca todos os dias, para que eu e você possamos resistir nesse dia mau. Eu e você somos amados por Deus. Então ele entra no deserto cheio do Espírito Santo. Diz aí ainda no verso 1, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Depois de vencer todas, verso 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a vizinhança. Ser cheio, então fala de uma capacitação interior, é um maior relacionamento com Deus e uma vida cristã mais profunda. Naquele momento que Deus disse algo para Jesus, Deus estava aprofundando o seu relacionamento com Jesus. Uau! Minha pergunta para você: será que dá para ir mais profundo? Será que dá para ir mais profundo? Charles Spurgeon, ele tem uma citação maravilhosa. Ele fala que a maioria dos cristãos anda na sua jornada cristã
como se um barco estivesse arrastando a sua quilha no cascalho, ao invés de ser levado pela correnteza como em uma inundação. A maioria de nós, muitas vezes, porque a gente não se relaciona com o Espírito Santo, a gente vai arrastando o nosso barco. E diz Spurgeon que vai arrastando o barco até o céu. Não quer dizer que você não vai ser salvo, mas quer dizer que a gente está muito no raso. Ezequiel 47 vai dizer que existem experiências maiores para mim e para você. E eu e você, como ministros do Evangelho, como líderes, nós precisamos da experiência do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Por mais simples que seja, continua sendo sobrenatural. Não precisa ser extraordinária, mas nós precisamos depender do sobrenatural. E ouvir uma voz que muitas vezes é pequena e suave, no nosso coração faz toda a diferença. Você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você acorda de manhã, o Espírito Santo já te lembra: ei, as minhas misericórdias já se renovaram mais uma vez nessa manhã. Uau! Ser cheio, como diz aí em Lucas capítulo 4, verso 1, fala de uma superfície completamente coberta. E a gente tem essa visão dessas enchentes que estavam acontecendo. Você não conseguia mais ver a rua, estava completamente coberto. Fala de ser totalmente permeado, que não tem falta de nada. Não deis lugar ao diabo. Como é que a gente não dá lugar ao diabo? Se enchendo do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ande no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Uau, quanto mais de Deus você estiver cheio, menos de você estará. Por isso o apóstolo João diz, o João Batista diz, que ele cresça e eu diminua. Mas a gente só consegue isso no poder do Espírito Santo. Não é na nossa força, é no poder do Espírito Santo. Andar no poder fala então de uma capacitação exterior. A gente vai ver isso mais para frente. Então, ser cheio fala de uma capacitação interior, onde eu continuo nessa minha intimidade, eu vou mais profundo com Deus. E andar no poder fala de uma capacitação exterior. Então, gente, olha só, sem o derramamento do Espírito Santo, nos tornamos limitados no nosso entendimento e no mover espiritual. Por quê? Porque é o Espírito que prescruta, que sonda as coisas mais profundas do coração de Deus. Sem esse revestimento de poder, sem o derramamento do Espírito, nós somos limitados. A gente age no natural. E Ele vem com toda a sua presença sobre nós, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele nos chama para fazer de maneira ilimitada. Você tem os recursos do céu disponíveis para você. E a pessoa que te usa, que te ajuda a usar. Não seria muito interessante Jesus chegar e falar: está aqui todas as ferramentas que você precisa, colocar tudo aqui. Ele coloca tudo à nossa disposição e diz: agora eu vou colocar para você, do seu lado, o ajudador, o consolador, o seu advogado. E ele vai te ajudar a usar essas ferramentas. Quando nós estivermos ministrando, quando nós estivermos liderando, a gente não faz isso na nossa força, a gente faz na força que o Espírito nos dá. Uau! Outro dia eu estava falando com o pastor Hélio, a gente estava ministrando lá em Ribeirão, e a gente veio saindo da escola, e me veio esse senso no coração de, gente, que responsabilidade é estar aqui diante de vocês, pregando a palavra, ministrando a palavra, uma palavra que pode mudar o seu destino, que pode mudar a sua consciência, uma palavra que faz você olhar para cima e não para baixo, uma palavra que faz você ter uma visão além das dificuldades.
Que responsabilidade nós temos de deixar a vida de Deus fluir através de nós. E a vida de Deus só flui através de nós, através do poder do Espírito Santo. Não é na nossa força, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quer você pregue, quer você trabalhe em qualquer coisa, faça na força que o Senhor Deus te dá. Você tem essa força dentro de você. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Uau. O batismo no Espírito Santo, gente, nos enche de coragem, capacitando-nos para operar, não na nossa habilidade, mas na habilidade que vem de Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo essa tarde, ele disse assim, infelizmente, muitos não usam desse privilégio, porque não estão mais ligados à fonte. Gente, lembra que o Espírito Santo é dinâmico. Nós precisamos aprender o coração do Espírito Santo para que a gente saiba como ele vai nos usar. E ele pode nos usar de várias maneiras. Então eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, foi a primeira coisa que nós falamos. Nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo para conhecer o coração do Espírito Santo, para poder saber que ele pode fazer dessa maneira, ele pode fazer daquela maneira. Senhor, faça conforme a tua vontade. Você lembra que um anjo apareceu para Maria? Falou, Maria, agraciada, bem-aventurada. Topa-se a mãe do Salvador? Que é isso? Está lá o relato dizendo, Maria teve medo. Como é que isso vai acontecer? Aí o anjo acalma o coração dela. Não se preocupe. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do alto te envolverá. Nós temos a resposta mais perto do que a gente imagina. Eu e você temos a resposta mais perto do que a gente imagina. Olha só, Atos capítulo 4, verso 29 aqui na tela, diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, falando dessa habilidade sobrenatural, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, eles pregavam a palavra, e para pregar a palavra eles estavam pedindo ajuda a Deus, sabendo que através daquilo que eles iriam falar, Deus estenderia a mão para fazer curas. Deus faria os sinais. Ei, não é na sua força, não é na sua eloquência, não é na minha dialética, é naquilo que nós temos de Deus. Eu e você não convencemos ninguém. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Aleluia. E sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Oh, não dá nem 5 segundos essa oração. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Gente, não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus consiste em demonstração de poder. O Espírito Santo é o Espírito de poder. Então olha só esse Salmo 62, que lindo. Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi. Ah, rapaz. Deixa isso ecoar dentro de você. Deixa isso ecoar dentro de você. Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Você vai receber poder, mas o poder pertence a quem? Então diga para o teu irmão aí do lado, o poder pertence a Deus. Poder pertence a Deus. Olha só essa frase de Tozer. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria a ser feito, e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja do Novo Testamento,
95% do que eles faziam pararia e todos notariam a diferença. O culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. E quando nós focamos em Deus, as pessoas são abençoadas. A gente tem que tomar... Lembra a gente estava falando do ativismo? Não de nós sermos ativos, mas do ativismo, aquilo que a carne quer que a gente faça, a despeito daquilo que Deus quer que a gente faça. Então nós temos que ter o cuidado da gente não estar entrando no humanismo, ao invés de sermos guiados pelo Espírito. É um cuidado que a gente tem que ter todos os dias da nossa vida. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ser cheio do Espírito e andar no poder do Espírito. Como é que ele fez? Na pessoa do Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo. Não dá para separar os dois. Não dá para ter o poder sem ter a pessoa. Não dá para ter o privilégio do casamento sem estar no casamento. Entenderam o que eu quero falar? O mundo está dizendo, burla isso, passa isso. E o mundo enche os nossos olhos ao ponto de nós ficarmos orgulhosos, porque nós estávamos caminhando com o Espírito Santo e recebemos o poder de Deus, e agora nós estamos dependendo mais do poder do que da pessoa do Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado com essa armadilha. Aula difícil, pastor, aleluia. Mas eu gosto de prestar atenção nessas coisas que o Espírito Santo vai falando. Presta atenção na ordem. Ele falou agora comigo. Espírito Santo e poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é que vem primeiro? A pessoa do Espírito Santo. E com a pessoa do Espírito Santo vem todo o seu poder. Com a pessoa do Espírito Santo, o reino de Deus vem. E o reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. Então não queira o poder. Deseje a pessoa do Espírito Santo. Com tudo que você tem, deseje a pessoa do Espírito Santo, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro.